Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre a Fórmula 1. Tivemos agora a sessão de classificação de Silverstone, em que Hamilton conquistou sua 91ª pole na história da Fórmula 1. Valtteri Bottas decepcionou depois de ter sido superior ao Hamilton em quase todas as sessões de treino, mas como no final nada morre na praia, esse é o Bottas te iludindo e no final te decepcionando, acabou ficando apenas com a segunda posição a 3 décimos de distância. Vimos a distância enorme que a Mercedes colocou sobre os outros carros, mais de um segundo sobre o Max Verstappen, a Red Bull, que é uma das decepções do ano, na minha opinião. A Ferrari até conseguiu uma sessão de classificação interessante com o Leclerc, que anda muito bem em Silverstone. O Vettel não andou bem, mas prejudicadíssimo pela Ferrari, que está errando muito nos pedais, teve problemas em todo o fim de semana. Então, assim, um fim de semana que se desenha para um domínio muito grande da Mercedes. Ano passado, com a classificação que foi apertada, eles já dominaram sem muitos problemas. Este ano é capaz de darem voltas nos outros pilotos sem muitas dificuldades. E a gente caminha para ser uma das temporadas mais horríveis da Fórmula 1 em questões de emoção. A gente pode até estar tendo ultrapassagens no meio do pelotão, mas isso para mim, assim, meio do pelotão é algo supérfluo se comparados à briga pelo título. E o Hamilton, que muita gente fala que é melhor que o Schumacher, um cara brilhante, ele tem a árdua tarefa de vencer o Bottas. Esse é o desafio dele. Ele não está vencendo o Verstappen, ele não está vencendo o Vettel, o Leclerc nas Ferraris, na Red Bull, ele está vencendo o Bottas. Porque pode colocar o Stroll ali, ele vai andar mais rápido que a Red Bull e a Ferrari. Porque mesmo que ele seja muito mais lento, o carro da Mercedes é tão superior que não impõe muito desafio. O desafio dele é superar um piloto limitado. Eu acho assim, comparando com a época do Schumacher, pode pegar 2002, 2004... foram as épocas que a Ferrari colocou todo mundo no chinelo, foi os verdadeiros anos que a Ferrari foi realmente extremamente dominante. O Schumacher ainda teve algumas corridas vendo uma McLaren andando rápido, uma BMW, Williams BMW andando muito rápido, o Montoya, o Raikkonen, ainda teve isso, ainda teve um pouquinho de dificuldade para fazer aquele domínio inacreditável que até hoje não foi repetido, vencer 12 das primeiras 13, marcar todas as corridas no pódio. Por isso que eu vejo muito mais brilhantismo no alemão do que no inglês. Porque o inglês não está tendo desafio nenhum. Isso não é desafiante. Você superar o Bottas não é desafiante. A gente já viu claramente que o Bottas é limitado. Os outros carros não têm condições de pegar. Isso é fruto desse regulamento burocrático, proibitivo da FIA, que impede também inovações, que impede a liberdade aerodinâmica, que impede os testes. Isso é o que traz maior desigualdade à Fórmula 1, porque enquanto a Mercedes tem ótimas estações de túnel de vento, equipes menores têm que pegar emprestado o túnel de vento da Toyota, que ela não renova desde 2008, que foi o último ano, em 2009 na verdade, que eles usaram esses túneis de vento para usar para a Fórmula 1. Então é uma situação assim desigual que a FIA impôs cancelando os testes de pista. Porque antes, pelo menos, as equipes podiam testar na pista se o negócio funcionava. Não, agora você tem que esperar até a pré-temporada. Por isso eu digo, saudades de 2008. Eu era feliz e não sabia, criticava que tinha pouca ultrapassagem, mas pelo menos 9 das 10 equipes marcaram pódios naquele ano, o título foi até a última curva, 2010 foi do caramba, 2012 foi muito divertido, e a Fórmula 1 esse ano está no caminho para ser um grande tédio na disputa pelo título. Por isso eu tinha que desabafar isso antes de falar um pouco da classificação. A grande verdade é que a Fórmula 1 não está indo bem e o novo regulamento caminha para ser ainda mais restritivo do que esse. Então não espere muita emoção. Pode ser que surpreenda, mas a tendência é piorar. A tendência é piorar, ainda para piorar, os motores híbridos que são extremamente caros, fazem com que equipes menores gastem mais dinheiro com despesas operacionais do que investimentos nos carros. Por isso que as equipes médias, em 2008, mas até 2013, eram muito mais próximas das grandes do que são atualmente. Desabafado aqui, eu tinha que desabafar isso. Vamos falar da classificação. No Q1, fica muito evidente que Haas e Alfa Romeo são as duas piores equipes do grid. A Williams melhor na classificação, mas pior nas corridas, pelo jeito. A Williams consegue andar bem com o Russell, mas o Latifi, como está a primeira vez andando na Fórmula 1, já não é lá um grande piloto. Então, assim, ele tem muita dificuldade, cometeu alguns erros e acabou ficando na última posição. Mas a gente vê nas outras aqui. O Grosjean andando na 19ª posição, não é um piloto horroroso, mas também não está andando muito bem nesses últimos anos. O Raikkonen e o Giovinazzi, 18º e 17º. O Raikkonen até parecia se encaixar metade da volta, mas outra errava. Tá realmente sentindo um pouco ainda da idade, eu acho, o Kimi Raikkonen. Giovinazzi em 17º e o Magnussen em 16º andando bem. O Magnussen é um cara que ele comete muitos erros, causa muitos problemas, mas é um piloto rápido. Ele consegue extrair até bastante do carro em várias ocasiões. Ele colocou meio segundo no Grosjean e o francês está cada vez mais claro que ele está na porta de saída da Fórmula 1. Não é um desempenho bom, não é um desempenho que o Guilherme deve aguentar. Já não devia ter aguentado ano passado, por isso cabe muito até uma substituição. Não que o Pietro vai ser uma grande evolução, mas de qualquer jeito, o nome Fittipaldi é poderoso na Fórmula 1, atrai patrocinadores
E ter um piloto brasileiro no grid é bom para a Liberty Media, porque o Brasil é o maior público da Fórmula 1 em TV aberta. Então, assim, ainda temos transição da TV aberta. Espero que ano que vem ainda esteja em TV aberta. Por isso, eu acho que é interessante para a Haas colocar um piloto brasileiro na equipe. E só para ficar nítido a diferença da Haas e Alfa Romeo para o resto do pelotão, o piloto mais próximo deles, que não melhorou a segunda tentativa, que é o Lando Norris, ficou a mais de 3 décimos mais rápido. Isso é muita diferença na Fórmula 1. 3 décimos por volta, imagina uma corrida de 60 segundos. De 60 voltas, quer dizer. Então você consegue ganhar até mais de 9 segundos numa corrida. Isso decide posições. Por isso eu acho que a Alfa Romeo e a Haas têm muito a evoluir, ainda mais com o motor da Ferrari que regrediu 150 cavalos, porque era 70 cavalos inferior nesse ano ao motor da Mercedes e ano passado era 60 cavalos superior. Se não regrediu tanto, a Mercedes também deve ter evoluído. De qualquer jeito, a equipe Alfa Romeo e Haas tem poucas pretensões nesse ano. No Q2, a gente teve uma situação meio incomum, né? Que os pilotos foram muito com os pneus médios, né? Para tentar garantir se no Q3, né? Quem foi para os 10 primeiros largar de médios era uma vantagem. Até porque os pneus amarelos parecem ser melhores escolhas do que os vermelhos. E no final, assim, o Stroll deu muita sorte de ir para o Q3, porque o Gasly ficou com o mesmo tempo dele, e por ter feito depois não avançou. O dia ter as duas Racing Points de fora, mesmo assim, colocando um pneu vermelho no Hülkenberg, ele teve aquelas dificuldades, primeira vez andando na Fórmula 1 em 9 meses, e é claro, não conheceu o carro, e isso complicou bastante o Hülkenberg. Obviamente foi um pouco decepcionante ele não conseguir passar para o Q3. De qualquer jeito, acho que a Racing Point arriscou demais, mas acabou bem sucedida pelo fato do Gasly não ter conseguido melhorar, e também tivemos o fato, né, de que o Albon andou muito mal. O Albon com a Red Bull era meio que obrigação de estar no Q3, porque o Verstappen de pneu médio, ele passou em terceiro. O Albon ficou fora, de pneu vermelho, o macio. Então, assim, não tem como passar pano para isso. O Albon foi decepcionante hoje, não vem andando bem esse ano. Ele conseguiu uma boa corrida de recuperação na Hungria, mas ainda assim deixa muito a desejar. Você não quer um piloto que está nas 2 ou 3 melhores equipes do grid para dar em sexto para trás. Tem que exigir que algumas vezes ele ande mais à frente do companheiro, que ele pelo menos acompanhe o ritmo. O Mark Webber, com todos os seus problemas de largada, com todos aqueles problemas que ele tinha, ainda assim ele acompanhava o Vettel, chegou até a disputar o título de 2010, ele cumpria muito bem a função do segundo piloto. O Albon não está fazendo isso, desde o Daniel Ricciardo a Red Bull não se acerta com o segundo piloto, eu não sei o que acontece lá dentro, mas de qualquer jeito ficar fora no Q2 é demais. Eu acho que o Albon foi decepcionante nessa sessão de classificação. O Russell acabou ficando na 13ª, ficou em 15º, né? E ele teve aquela coisa, né? O carro da Williams não é lá essas coisas, e por causa disso, só avançar para o Q2 é uma grande vitória, mas para o Q3 é pedir demais, a Williams não é tão forte a esse ponto. O fato é que o Russell tem expectativas também não muito grandiosas para a corrida. No Q3, a gente viu o Vettel conseguir uma vitória passando para o Q3, porque ele não havia melhorado o tempo no último parcial lá, e com o fato de que a Ferrari colocou pneus médios, na esperança de que ele melhorasse aquele tempo. O Vettel, eu acho que é um dos grandes injustiçados esse fim de semana. Ele não foi bem no Q3, ele levou muito tempo do Leclerc, mas não andou no primeiro treino livre, andou muito pouco no treino livre 2, no treino livre 3 andou também mais ou menos, teve problemas com os pedais. Todos os 3 treinos livres ele andou muito pouco por problemas do carro. E entra na classificação, no Q2, no Q3, um pouco desabituado com a pista e com o carro. E com isso ele leva muito tempo. Ele não era para levar tudo isso, ele não é inferior ao Leclerc desse jeito. Até porque ele estava superando o Leclerc nas últimas corridas. E com isso ele acaba ficando devendo para o companheiro monegasco, acaba classificando em 10º, ele teve a volta dele anulada, porque ele extrapolou os limites da pista na Copse, mas de qualquer jeito a Ferrari ainda apresentou uma pequena evolução, mesmo com o desempenho ruim do Vettel, porque o Leclerc foi quarto, colocou 3 décimos no Norris, 4 décimos no Stroll. Isso é uma coisa impressionante para uma pista que a Ferrari tenderia a andar mal, porque a Ferrari, vamos lembrar, ela teve muitas dificuldades em curvas de alta velocidade e velocidades de reta, ela andava mais rápido em curvas de baixa, por isso que na Hungria o carro andou razoavelmente bem. Então, assim, a Ferrari conseguiu uma boa vitória. Será que o carro está evoluindo? Não sabemos. Mas eles estão prometendo pacotes para a próxima semana. Se o carro começar a evoluir desse ritmo, pode ser que eles consigam brigar ali para a terceira força, o que já é uma vitória para um ano que começou bem desastroso. Mas o tempo do Leclerc é realmente otimista, porque ele foi 1 décimo do Verstappen. A questão é ver se o carro vai conseguir manter esse ritmo durante a corrida. Eu acho que o que realmente importa é a corrida, a classificação é só um detalhe. O Ocon e o Ricciardo conseguiram passar com a Renault, os 2 carros da Renault conseguiram avançar, tiveram um desempenho interessante, mas
a Renault ainda parece estar um passo atrás, tanto da Racing Point como da McLaren. Apesar de ficar na frente do Hülkenberg, o carro da Renault teve seus altos e baixos nesse fim de semana e conseguiu um oitavo e nono colocado. Pode ser ruim no sentido de largar de pneus vermelhos, já que eles conseguiram passar com esse tipo de pneu, e esse tipo de pneu não parece muito bom para a corrida. Vamos ver amanhã. Pode ser que surpreenda, na Áustria foi melhor o pneu vermelho do que o amarelo, mas no ritmo de corrida não foi um pneu que ajudou muito, pelo menos nos testes do treino livre. Tivemos também o Sainz em sétimo, um bom tempo dele, o Stroll em sexto e o Norris surpreendendo em quinto. Foi um temporal do jovem britânico, conseguiu o quinto tempo superando o Lance Stroll. Se tivesse o Pérez ali, acho que ele ficaria em quinto e sexto mesmo, mas o Lance Stroll também faz um tempo muito bom, vai largar de pneus amarelos, essa é uma vantagem muito boa para ele. Então assim, o Stroll tem uma condição de fazer uma boa corrida. Se ele vai fazer, é outros 500. Verstappen em terceiro, tirou tudo que tinha do carro e ainda assim ficou a 1 segundo da Mercedes. Já dei meu desabafo no começo do vídeo, então eu já expliquei um pouco isso. E na frente o Hamilton acabou fazendo mais uma pole com o árduo trabalho de superar Valtteri Bottas. Começou andando bem, até o Q3, quando chegou, precisou colocar o tempo de verdade, ele ficou lá e viu 3 décimos ao Hamilton. Para você ter uma ideia, o tempo do Bottas foi 1:24.616, que é exatamente o mesmo tempo que o Hamilton fez na primeira volta do Q3. O que quer dizer? Ele não superaria o Hamilton. Ficaria o mesmo tempo, mas por ter feito depois, o Hamilton tem essa vantagem. Então, assim, não é um bom desempenho. O Bottas tem que fazer melhor. Se ele quiser brigar pelo título, 3 décimos do Hamilton não vai adiantar. O vice-campeonato está garantido pela diferença que a Mercedes está, mas o vice é um daqueles lugares que você não se orgulha tanto, ainda mais no campeonato de 2 pilotos. A verdade é que o Bottas não é um piloto para bater o Hamilton, como o Rosberg era. Muitas saudades também desse alemão incrível. E agora a gente vê um campeonato que se destina para o Hamilton e conseguir um heptacampeonato. Vai ficar chato os fãs do Hamilton ficar elogiando pelo mal da história, quando o trabalho dele é só superar o Bottas. Quando eu vejo o Schumacher teve muito mais trabalho para construir, numa Fórmula 1 que era menos desequilibrado. Não é que era muito equilibrado igual 2008, mas eu acho que o Hamilton é um gênio, mas convenhamos que estar na situação que está hoje é muito fácil. As pessoas podem elogiar a Mercedes o quanto quiser, a Mercedes realmente faz um trabalho brilhante. Mas se os testes de pistas, fossem liberados, e se não tivesse esse motor híbrido e limitação de potência, que é uma coisa que tinha até antes de 2013, será que o domínio seria tão grande? Porque essas são as atitudes que a FIA devia tomar. Limitação de potência para não ficar com esse negócio de tem motor mais potente, tem um negócio. E testes em pistas para ajudar as equipes menores para conseguirem testar melhor seus equipamentos. Eu acho que a Fórmula 1 ficaria mais equilibrada desse jeito, mas a FIA insiste em burocratizar e complicar, então não vejo muitas esperanças para que o campeonato melhore daqui para frente. Por esse vídeo é isso, gente. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para os outros fãs de Fórmula 1 e até o próximo vídeo amanhã sobre a corrida do GP da Inglaterra, que tende a ser, não sei, mas eu acho que briga pela vitória é o Hamilton contra o Hamilton.